A colher treme na metade do caminho e um cheiro antigo derruba a armadura do crítico. Na próxima virada, ele vai tentar reagir com a única arma que lhe resta, a ironia. Mas ironia não segura memória. Chovia por igual sobre os telhados ricos e pobres, mas o vento parecia gostar mais das ruas estreitas da periferia. Os guarda-chuvas passavam como peixes pretos em cardume, velozes, silenciosos, quase iguais. Na esquina da Rua do Mercado com a Travessa das Flores, um letreiro antigo insistia em piscar: Cantinho da Nena, comida de verdade. A tinta vermelha do coração que enfeitava o Nena já começava a desbotar, mas o brilho teimoso no vidro dizia outra coisa. Aqui, a luz é por dentro. Panelas amassadas, fogão de 6 bocas, azulejo que guardava calos de história, cheiro de alho, cheiro de folha de louro, cheiro de cominho. Fogo baixo, paciência. Cominho. Nena cantava baixinho uma toada entre uma mexida e outra. Avental florido, pano no ombro, olhar que acolhia primeiro. Perguntava depois. Fabrício Medeiros saltou do carro por aplicativo, ajustando a gravata como quem aperta um parafuso de armadura. Terno cinza, sapato que brilhava como lâmina, pasta de couro, relógio que marcava compromissos e, sobretudo, pressa. A cara que já derrubara bistrôs, a coluna que já fizera chefes chorarem no estoque, o verbo afiado. Porque eu posso. Ele repetia na cabeça como quem calibra o tiro. Porque eu posso. Eu não hesito. Eu não recuo. Eu não choro. O editor tinha escrito meia hora antes. Quero o título que corte. 3 frases matadoras. Foto com sangue, metafórico. Ele respondeu, deixa comigo. Porque eu posso. Empurrou a porta. Um sininho cantou. Tinha gengibre na bancada, alho picado, toucinho cortado milimetricamente, como se alguém meditasse com a faca. Jéssica, a garçonete, unhas sem esmalte, um sorriso que tentava segurar a timidez. Tonho, entregador de quentinhas, bicicleta encostada, boné encharcado. Dona Conceição, detergente e olhar de mãe. Seu Almir, violão afinado por hábito, tocaria se alguém pedisse, mas sabia a hora do silêncio. E Nena, a dona da casa, a dona do fogo, a dona de uma serenidade que parecia ter aprendido com a água, não com o mundo. Boa tarde, meu filho. A voz de Nena trazia o calor do fogão. Senta, tira essa chuva das costas. Quer um café antes do prato? Cardápio. Ele nem sentou. Caneta no bolso, caderninho, postura de fiscal, olhos percorrendo as falhas que a cabeça lhe garantia existir. Azulejo antigo, toalha simples, quadro de santo torto, foto desbotada com crianças abraçadas. Ambiente provinciano. Ele já sentia a frase se escrevendo sozinha. Feijoada completa, frango com quiabo, arroz soltinho, farofa de alho, couve refogada, torresmo crocante. Nena recitou, quase cantando, como quem oferece abraço antes da comida. Sobremesa tem laranja em calda e doce de leite. Simples, mas é do coração. Simples, ele anotou, e fechou a palavra num círculo que queria dizer pobre. Do coração, ele escreveu mentalmente e anotou ao lado, discurso manjado. Estudara as armadilhas de texto. Sabia ativar gatilhos de indignação barata. O público adorava. Quem tinha fome de espetáculo comia com os olhos. O que é que o público queria? Título que arde. Parágrafos que arranham. Ele servia. Porque eu posso. Feijoada. Eu disse, sem drama regional. Sem música alta. Sem garçons querendo amizade. Estou trabalhando. Jéssica fez sim com a cabeça, e o sim veio com um susto de vergonha pela grosseria alheia. Anotou, sem drama, como se fosse um tempero. Tonho mordeu o lábio. Nena sorriu. Não para ceder, mas para amaciar o momento. Sem drama, mas com sabor, disse, sem desafiar. Fogo baixo, paciência. Cominho, ele sentou. Arrumou talheres, alinhou o guardanapo, alinhou o próprio rosto para a fotografia invisível que tirava de si mesmo antes de cada batalha. O celular vibrou, o editor de novo. Não esquece, clique. Ele girou a xícara vazia como quem afia a faca. Porque eu posso. Eu não erro.
A feijoada chegou em tigela de barro, vapor desenhando brumas no ar. O cheiro veio primeiro, grande e pequeno ao mesmo tempo. Louro, cheiro verde, alho e algo mais, um sussurro num corredor de infância que ele fingia não ter ouvido. Cominho, um susto de cominho. O nariz tremeu. A mão firmou a colher. Jéssica pousou um pratinho de farofa, como quem deixa flor em túmulo antigo. Tonho suspendeu a respiração. Dona Conceição, de longe, olhou como quem protege com pensamento. Seu Almir encostou o violão no banco, sentindo que a música que valia estava ali, no vapor. A colher parou no ar. Ele sentiu um cheiro que as palavras não queriam admitir. As palavras tentaram fugir. Gordura velha, banha demais, sal a mais. O nariz dizia outra coisa. O peito, outra. O menino que morou na casa, que nunca saiu dele, empurrou a porta com força. Quarta-feira, refeitório, o barulho dos talheres. A freira brava e doce. A fila de números. Uma panela grande como esperança. E um toque de cominho que acalmava um país inteiro dentro de um coração pequeno. Ele travou. Porque eu posso? Porque eu posso... Lembrar? Não, eu não. Eu não choro. Eu não digo orfanato. Eu não digo quero mais uma concha. Eu não. Algum problema, meu filho? A voz de Nena veio como casa. Ele pigarreou para tirar nó sem mostrar corda. Não. E a palavra saiu curta, seca, diferente. Cinza. Deu a primeira colherada. O feijão foi abrindo portas sem bater. A carne desmanchava em respeito. O torresmo fazia festa de sábado e domingo no mesmo croque. O arroz solto dizia que ninguém precisava grudar em nada para ser família. A couve, verde de boa notícia. E o cominho, imperceptível para quem nunca precisou dele, gritava baixo para quem um dia dormiu com medo. Vai ficar tudo bem por uma noite, pelo menos. O coração bateu um pouco mais forte. O olho queimou por dentro, como se a pimenta fosse no peito. Ele respirou, virou o rosto, fingiu ler uma mensagem. O editor vibrava sem parar. Ele não respondeu, porque eu posso calar. O verbo poder, tão acostumado a mandar, queria pela primeira vez servir. O salão todo percebeu o invisível. Um casal com crachá pendurado diminuiu o tom. A avó apertou a mão do neto, sem saber por quê. O motoboy parou de tirar água do boné. O silêncio ficou sem serrilha, macio. Um silêncio que não julga. Um silêncio que assiste. Nena mexeu a panela mais devagar. Não se aproximou. Respeito também é ingrediente. Fogo baixo, paciência, cominho. A panela falava. A cabeça dele mandou reforçar o muro. Palavras como tijolo, sarcasmo como cimento. Precisava proteger a parte que se abrira sem sua permissão. Recorreu ao caderninho. Refúgio de sempre. Ambiente barulhento, rabiscou, tentando convencer a si mesmo. Mas o salão murmurava baixo, como igreja de bairro. Gordura vulgar, escreveu, e o dedo hesitou. A gordura ali não insultava, acariciava. Tradição forçada, anotou só para ter com o que brigar. O nariz o desmentia. O corpo o desmentia. O menino 27, lá do fundo da fila da memória, o desmentia com um olhar que pedia outra concha. Porque eu posso, ele repetiu, batendo a caneta na mesa. Porque eu posso decidir como as pessoas devem sentir. Porque eu posso ser frio. Porque eu posso chamar de cafona o que é só sincero. Porque eu posso. Eu não fraquejo. Eu não falo orfanato. Eu não. Eu não. Quer pimenta, senhor? Jéssica apareceu com uma garrafinha, sorriso tímido, a reverência de quem oferece ajuda, sabendo que pode levar um corte. Não. Eu não. Ele reagiu rápido, como quem tampa um buraco. Eu não aceito conselho. Eu não me abro. Eu não preciso de nada além do meu paladar e do meu poder. Nena observava de longe, medindo os silêncios com olhos de quem já cuidou de criança doente e de homem turrão. Aprendera uma verdade que as panelas sussurram. Tudo que fica bom precisa de tempo e de respeito. Não é só sal e fogo, é escuta. Fogo baixo, paciência, cominho. O tempo certo de não dizer, ele insistiu na estratégia. Atacar. Se atacasse primeiro, ninguém veria a brecha.
Se escrevesse com crueldade, ninguém perceberia que o que doía não era o prato, era a memória. Posso visitar a cozinha? Perguntou num tom de quem fiscaliza, não de quem aprende. Normas, segurança alimentar, mise en place. Eu publico, as pessoas leem. O senhor sabe quem eu sou? O garfo de alguém caiu. O som tilintou com culpa. O motoboy mordeu o lábio. O casal se entreolhou. A avó de leve fez shh com o dedo nos lábios. Velha sabedoria que cala desrespeitos. Jéssica recolheu o garfo no chão, desviando do olhar do crítico para não se queimar. A frase "você sabe quem eu sou?" tinha saído. O veneno já estava fora do frasco. Nena limpou as mãos no pano e caminhou até metade do caminho. Não invadiu o espaço da mesa. Cozinha e mesa são territórios com fronteira de afeto. Falou no tom de quem, se precisasse, riria uma sala de aula inteira sem levantar a voz. Eu sei que o senhor é importante no seu mundo. Sei que uma palavra sua levanta ou derrubou mais do que uma tampa de panela, disse, sem ironia. E só que tem uma coisa. Eu não abro cozinha no meio do serviço porque o fogo tem seu tempo e eu tenho o meu. Posso manter minha cozinha fechada agora e aberta sempre que a gente puder conversar sem ferver? Ele fechou a cara com a competência de quem se treinou no espelho. A frase "posso" de Nena tinha mexicano com ele. Era a mesma palavra dele. Poder, só que com outro rosto. Ele usava para iniciar. Ela usava para pedir espaço. E por que essa insistência no cominho? Ele provocou, de modo a parecer técnico, quando, na verdade, a pergunta vinha da criança que queria dormir sem medo. Não é comum. Você pode saturar. Pode distrair o paladar. Um susto. Nena respondeu firme e doce. Eu boto um susto de cominho. Quase segredo. Cheiro é lembrança que visita a gente sem bater. E cominho, para mim, sempre foi abraço. Eu aprendi a fazer feijoada pro orfanato Santa Clara assim. É o tipo de abraço que dá sono bom. O nome Santa Clara abre a porta que o crítico mantinha trancada. O salão inteiro vira testemunha e o homem da armadura vai precisar escolher: corta com a palavra ou cura com ela. A palavra Santa Clara entrou na sala como alguém que o crítico conhecia e fingia não considerar o mercado. Fingir não dá mais quando uma pessoa te chama pelo nome. O senhor conhece o Santa Clara? Nena perguntou não por curiosidade, mas por cuidado. Ele tentou usar o velho escudo, porque eu posso mentir. Não saiu. A voz que sempre obedece travou. Eu não falo disso. Também não saiu. Quando a gente é puxada pelo cheiro da infância, as mentiras perdem músculos. Morei lá, disse finalmente, como quem abre a janela de um quarto que ninguém entra há anos. Número 27. O salão respirou uma sílaba coletiva que ninguém escreve. Ah, não de pena. De entendimento. Pessoas simples entendem longe com pouco som. O motoboy assentiu sozinho, como quem diz: tá, agora entendi o que estava acontecendo aqui. A avó encostou a mão no neto e o neto ficou quieto sem ter sido mandado. Seu Almir encostou o violão no peito, como quem abraça madeira para o coração ficar menos exposto. Eu cozinhei lá 15 anos, Nena devolveu, e o tempo pareceu bater palmas. Era eu quem escondi o cominho na feijoada de quarta. O padre falou: Nena, isso é desperdício. Eu dizia: desperdício é criança dormindo com medo. Era meu segredo com as panelas. E com os meninos, o crítico não chorou. Ainda não, mas algo recuou dentro dele. Um batalhão de frases prontas assinadas baixa. Os ombros desceram 2 milímetros. Ciência da empatia mede isso com olhar. A caneta parou de bater no caderno. O silêncio fez espaço. Ele tentou fazer piada, última trincheira. A senhora sabe que comida não cura trauma, né? Cura não. Consolo, sim, Nena disse. E as consoantes de consolo ficaram derretidas no ar, como manteiga que acerta o ponto. A gente não cura tudo. A gente consola o que dá para consolar. E com o estômago morno, o mundo dói menos. Eu aprendi isso cozinhando. Fogo baixo, paciência, cominho e ouvido. Ele percebeu que a agressão que guardava para o final já não lhe cabia. Estava justa demais. A frase que ele mais usava ficou pequena, porque eu posso.
Porque eu posso... O quê? Bater numa panela que sempre me defendeu do frio. Porque eu posso envergonhar quem me deu sono bom no dia mais ruim? O posso perdeu o ar. Eu posso escrever uma coluna arrasadora, ele ouviu a si mesmo dizer, já sem a certeza de 10 minutos atrás. Eu posso dizer que seu torresmo é vulgar, que sua couve é verde demais, sei lá, eu posso. Pode, Nena confirmou sem se defender. E eu posso continuar cozinhando. Cada um com seu poder. O meu é fogo baixo. O do Senhor é palavra alta. A gente só escolhe como usa. Palavra que cura, prato que cura. Palavra que corta, faca que corta. O que é que o Senhor vai fazer com a sua? Ele não respondeu. Não tinha resposta crua. A pergunta precisaria de molho de tempo. E tempo é o ingrediente que quase ninguém tem no mundo dele. Ele respirou. O editor vibrou. Ele virou o celular com a tela para baixo, como quem vira a faca para o lado sem corte. Léo, traz o doce para o seu moço. Nena chamou o adolescente do bairro, que às vezes ajudava, às vezes comia, às vezes só ria. Esse moço precisa lembrar que tem laranja doce nesse mundo. Léo trouxe, tropeçando no tapete, rindo de si mesmo, esfregando a energia na mesa como o sol num dia de chuva. O crítico soprou o cheiro. Laranja, açúcar, casca que vira caramelo. Involuntariamente sorriu. O músculo não pedia permissão a ninguém. A terceira colher trouxe mais do que feijão, trouxe coragem. O salão não era grande, mas naquele instante virou anfiteatro. Sem palco, sem microfone, sem dramaturgia além da vida. O casal com crachá deixou os talheres no prato. A avó endireitou as costas. Jéssica pousou um copo d'água na mesa sem pedir licença, gesto universal de quem socorre sem invadir. Tonhon encostou a bicicleta mais perto da porta, como se um pedaço dele quisesse fugir e outro quisesse ficar. Seu Almir dedilhou 2 notas que pareciam rezar. O adolescente Léo se pendurou no balcão, olhos grandes, coração aberto. Fabrício encheu a colher, devagar, como quem considera um pedido. Quando a comida tocou a língua, a memória acendeu como fósforo. O refeitório do Santa Clara irrompeu inteiro. O metal do garfo arranhando o prato, o barulho da concha cavando no fundo para dividir justo, a voz de irmã Lúcia, a fila de meninos desiguais no tamanho e iguais na falta, o cheiro de água sanitária que antecedia o cheiro de feijão, o frio nos pés no chão, os olhos furtando afeto, as mãos aprendendo a não pedir. E por cima, como uma brisa pequena, mas decisiva, o cominho. Quase nada, quase segredo. Um abraço sem braços. A colher tremeu na descida. Um pingo de caldo manchou o guardanapo. Ele olhou a mancha como se ela fosse um mapa. O mapa não dava rota para longe, dava rota para dentro. E uma vez lá, não tinha mais voltar para o serviço. Você era o 27? Nena perguntou de leve, sem o peso de quem acusa, com o amor de quem reconhece. O 27 ficava no final da fila, muito magro, mas tinha uma escola de humor nos olhos. Ele riu com água. A frase que vinha lhe socorrendo a vida toda, não choro, ficou torta na boca. Caiu. Ele chorou. Não um choro de cena, não um choro posado. Um choro de dentro, daqueles que sobem devagar, pedem passagem no nariz. Abrem caminho no peito. Pingam discretos primeiro, depois, quando percebem que estão em casa, se permitem sem vergonha. A plateia fez silêncio bom. O silêncio que não constrange. O silêncio que guarda. Jéssica colocou mais guardanapo do lado, como quem encosta coberta no ombro de alguém no sofá. Tonho encheu o copo d'água de novo, mesmo ainda cheio, porque fazer é uma maneira de aguentar o choro do outro. A avó balançou a cabeça com ternura. Reconhecia aquele choro em muitos netos que a cidade faz esquecer de si. Seu Almir, com dedos de músico, tocou quase nada. Léo respirou alto, inocente, e ninguém o mandou calar. Eu morei lá, Fabrício disse, agora em voz de gente que admite o próprio endereço antigo. Eu morei no Santa Clara dos 7 aos 13. Eu era um número, 27. Eu sabia que quarta-feira era o dia que a vida ficava um pouco menos pesada. Tinha o cominho. O cominho me dava sono bom,
Nena assentiu com olhos que já haviam visto de tudo e escolhido não endurecer. Eu botava escondido, contou. O padre dizia, tempero caro, Nena. Eu respondia, mas caro é criança com medo. O cominho não cura, mas acalenta. E menino acalentado vira adulto com chance. Menino sem colo vira adulto com faca. Eu faço comida pro primeiro, pro segundo se der também. Fogo baixo, paciência, cominho. O crítico respirou como quem larga um saco de cimento das costas. Olhou a foto de crianças na parede desbotada e viu meninos que poderiam ser tantos. Talvez ele, talvez não, não importava. Lembrou de Beto, o amigo que comia rápido demais. Lembrou do João que ria alto e apanhava calado. Lembrou do cheiro do corredor. Lembrou que tinha aprendido muito cedo a se defender antes de ser atacado. E que transformara essa defesa num ganha-pão. Palavra como cutelo, texto como tiro. Porque eu posso. Porque eu não. Eu feri muita gente com palavra. Ele disse, público, testemunhas, praça. Eu feri porque fui ferido sem nome. Eu achei que se eu apontasse o dedo primeiro, ninguém veria o menino aqui. E apontou o peito, não a cabeça. Eu achei que poder era isso, não precisar de ninguém. Mas hoje, respirou, hoje eu tô precisando da sua panela, Nena, e da sua paciência. A frase fez uma corrente silenciosa atravessar a sala. Hoje eu tô precisando. É difícil para quem aprendeu a não pedir. Dizer isso é maior que prêmio. Minha panela é de todo mundo, Nena garantiu. E não precisa pagar com humilhação. A gente tem troco melhor. Prato quente, palavra mansa, lugar na mesa. Posso... Ele travou e voltou. Posso escrever uma coluna que abrace em vez de cortar? Ele pode. Nena sorriu. E o pode dela curou uma cicatriz que ninguém via. E se puder, escreve também para o Santa Clara ganhar feijão. Que fome de menino não aguenta a audiência. Aguenta feijão. Léo ergueu a mão como em sala de aula. Moço, o senhor é o crítico, né? Era pergunta e confirmação. O senhor pode também falar bem quando quiser? Porque a internet gosta de briga, mas eu sei lá. Eu gosto é de quando fica tudo mais quieto depois da sobremesa. Risos mansos. Aquele menino tinha o dom de tocar no nervo certo com a inocência exata. Fabrício assentiu. Posso. E se deu conta de que, pela primeira vez, o posso que saía da sua boca tinha outro peso. Não era eu mandarei, era eu escolherei. Jéssica, com o coração nas bochechas, perguntou baixinho. E o senhor vai? Pô, ele abriu o bloco de notas, não o chat do editor. Digitou o título. A melhor mesa da cidade não serve pedaços, serve memórias. Subtítulo, quando o cominho devolveu o nome ao número. Escreveu de uma vez, sem apetrechos, sem facas, sem truques. Palavras simples, frases curtas, com eco. Sabor de gentileza, fogo baixo, paciência. Cominho, porque eu posso mudar. Antes de sair, buscou a carteira. Quis pagar com nota grande, exagerar na gorjeta, reparar o reparável. Nena segurou o dinheiro pela metade, não aceitou o teatro. O preço é justo. O resto você paga na sua coluna e no Santa Clara, disse. E volta na quarta. Aqui, quarta, é dia de lembrar que o mundo ainda pode melhorar por 90 minutos. Ele sorriu molhado. Volto. A coluna saiu no domingo cedo, como quem chega à missa com antecedência. Sem veneno, sem serviço, sem pontuação agressiva. Título que era quase uma oração. A melhor mesa da cidade não serve pedaços, serve memórias. O editor resmungou a planilha. Cadê o sangue? O público respondeu com o coração. Tá aqui batendo. Comentários encheram a página como feijão que dança em água quente. O cheiro da casa da minha avó. Minha mãe fazia canja que curava a prova ruim. Meu pai passava café às 5 e dizia, sossega, menina. A hashtag o sabor de gentileza brotou como coentro tardio e tomou a manhã. Não era trend de raiva, era de consolo. Essas custam mais de virar, mas ficam mais tempo. Na segunda-feira, a fila na porta do cantinho da Nena parecia procissão discreta. Tinha advogado de terno abraçado com diarista de sandália. Tinha programador com o headphone no pescoço, conversando com o pedreiro do canteiro ao lado.
Tinha mãe com bebê, tinha idoso com chapéu, tinha adolescente curioso. O letreiro piscava como sempre, a panela borbulhava como nunca. Jéssica tremia de ansiedade boa. Tonho organizava entrega com a eficiência de quem aprendeu sozinho logística de afeto. Dona Conceição multiplicava copos limpos como um milagre. Seu Almir dedilhava baixinho para não atrapalhar o barulho de pratos que se conhece por mãe, o da fome que é saciada. Vai faltar panela, Nena previu rindo. Mas não vai faltar feijão. Feijão sempre dá um jeito de dar mais um. E ligou para seu Antônio do mercado. Me manda mais 5 sacos. Hoje tem santa nascendo nessa esquina. Chegaram flores, chegaram bilhetes, chegou um envelope da irmã Lúcia com caligrafia trêmula mais firme. Nena, minha filha, o cominho era nosso segredo com Deus. Deus te pague por nunca esquecer. Se o 27 aparecer, dá um abraço por mim. Nena beijou o papel como quem beija foto antiga. Ele apareceu, irmã, e chorou bonito. Respondeu com voz que não saiu da boca, saiu da panela. A imprensa de gastronomia quis entrar de câmera na mão. Luz forte, microfone que brilha mais que olho. Nena agradeceu e disse não com doçura. Aqui a gente grava memória, não conteúdo. Mas senta, come, paga justo e se quiser lava uma panela. A moça do microfone lavou. Descobriu que sabão na mão limpa a alma também. Fabrício voltou na quarta seguinte, sem gravata, com saco de laranjas e um papel dobrado no bolso. O esboço de um projeto. Subiu num caixote de plástico, ironia tímida que arrancou risos, e pediu licença para falar 2 palavras, que viraram muitas, que viraram plano. Eu escrevi palavras que cortam por muito tempo, confessou. Na frente de gente de verdade, não de números. Quero escrever, a partir de hoje, palavras que constroem. Por isso, com a Nena e com quem quiser, vai nascer o Panela Aberta. Um fundo para ensinar a cozinhar quem quer e não pode pagar. Com prioridade para ex-alunos do Santa Clara, mãe solo do bairro e jovens como o Léo. Eu coloco a primeira quantia. Quem puder, põe mais. Quem não puder, come com calma, traz feijão, compartilha a gentileza. Palavra boa vira pão quando encontra panela boa. Palmas, não um alvoroço de show. Palmas de sala de aula que agradece quando a professora chora no final do ano. Palmas de gente que sabe o valor de um parágrafo que vira prato. Léo levantou o braço. E eu? Eu posso ajudar a cortar a couve? Ofereceu com aquela vontade de servir que adolescente tem quando sente que pertence. Pode, Nena disse. Ou só não corta dedo, menino, que eu não vou fritar isso. Não. E a gargalhada leve dissolveu o nó da garganta geral. No domingo seguinte, a coluna trouxe não só emoção, mas serviço. Endereço do Santa Clara, lista de itens, horários, contatos. Fotos de mãos, não de rostos. Mão de Nena mexendo feijão, mão de Jéssica lavando copo, mão de Tonho segurando a bicicleta, mão de Dona Conceição lustrando colher, mão de seu Almir no violão, mão da irmã Lúcia segurando um bilhete, mão de leitor entregando 5 quilos de feijão sem selfie. As doações chegaram como chuva mansa que vira rio. Feijão, arroz, óleo, cominho. Sim, cominho em pacotes com bilhetes, para acalentar mais um. Uma senhora deixou um fogão usado, limpíssimo, perfumado de casa. Um senhor ofereceu aulas de contabilidade para Nena gerir o Panela Aberta. Um advogado se colocou à disposição para o estatuto. Um chefe estrela Michelin apareceu para homenagear e tentou roubar a cena com a jaqueta bordada. Saiu com o avental molhado, feliz em lavar panela. Porque Nena educa com graça, não com discurso. O editor ligou. Primeiro para dizer que os números surpreenderam. Depois, para tentar reconduzir ao velho formato. Podia equilibrar com uma crítica ácida semana que vem? Fabrício respirou. Entendeu, enfim, que ele manda no verbo que usa. Não, eu não, disse firme. Eu posso criticar com rigor e respeito. Posso aplaudir sem puxar saco. Posso informar sem matar. Posso. E o posso caiu do jeitinho certo na frase. Como pimenta que não queima a língua, só acorda. À noite, o Santa Clara recebeu a primeira quarta de feijoada aberta. Pátio simples, panos coloridos improvisando uma sombra,
panela emprestada que virou altar. Crianças correndo, barulho de vida que não pede desculpas por existir. A irmã Lúcia apareceu de passo miúdo e sorriso grande. Abraçou Nena como quem reconhece companheira de trincheira. Procurou o 27 com olho de mãe, encontrou o homem que ele virou e o abençoou com gesto curto de quem sabe que gesto curto também é reza. Dorme bem hoje, disse a ele, como se ainda estivesse na ronda das 10. Sim, irmã. Ele acreditou. Meses passaram como quem aprende a cozinhar um prato difícil. No começo, muita ansiedade, depois ritmo, por fim prazer. O letreiro do cantinho da Nena continuava torto, o coração continuava vermelho, o vidro continuava limpo por dentro. As mudanças eram outras. Uma geladeira nova que não tirou o lugar do fogão antigo, uma prateleira de temperos com frascos rotulados por Jéssica, um quadro de cortiça com horários das aulas do Panela Aberta e atrás do balcão uma foto em preto e branco sem moldura cara. Meninos no pátio do Santa Clara, uma panela no centro. Uma seta apontava para um deles. Com caneta, 27. Nena virou professora Nena para uns e tia Nena para muitos. Ensinava o básico com rigor de quem ama. Arroz não se lava demais, alho não é guerra, couve não sangra. Torresmo tem música. Escuta, cominho é susto, não discurso. Fogo baixo é caráter. Em cada aula repetia, sabor sem respeito é barulho, sabor com respeito é música. Tonho, o das quentinhas, virara coordenador de entregas com tabela na parede. Letra boa, sorriso melhor. Dona Conceição se matriculou numa aula de contabilidade do voluntário e passou a anotar entradas e saídas com orgulho. Nunca tive caderno para isso, dizia, se ajeitando no óculos. Seu Almir compôs a canção do Cominho, 3 acordes, uma verdade. Abraço sem braço também é abraço. Fabrício reorganizou a própria coluna. Manteve o apuro técnico, cortou a crueldade. Quando criticava, era pelo prato, não pela pessoa. Quando elogiava, era pelo conjunto, não pela amizade. Incluiu ao fim, sempre que cabia, uma pergunta. Sua palavra cura quem lê. Passou a visitar escolas públicas para falar sobre texto como casa, não como arma. No Santa Clara, ensinava aos sábados oficinas de memória e palavra. Ex-alunos escreviam cartas para si mesmos de ontem e para seus eus de amanhã. Em uma delas, um rapaz escreveu: Querido eu de 7 anos, quarta tem feijoada. Aguenta até lá. Ele chorou com aquela linha simples, como quem encontra uma fotografia que achava perdida. O Panela Aberta, com estatuto, conselho, transparência, advogados que comem bem quando querem, sabem ser úteis. Formou a primeira turma, 4 mulheres, 2 rapazes. Léo virou monitor do corte de couve, sem perder o hábito de fazer perguntas que viram tese. Por que comida abraça mais do que foto? Ele perguntou certa vez. Nena respondeu lavando a panela. Foto congela, comida aquece. São precisões diferentes. Ele anotou para usar na redação. A quarta de feijoada no Santa Clara virou liturgia. Chegavam voluntários com pacote de feijão e história para contar. Um empresário conhecido apareceu sem staff, com boné, carregando saco de 50 quilos. Suou, riu, comeu, foi embora sem foto. Primeira boa ação sem as câmeras. Brincou, e as pessoas não riram dele. Riram com ele. A irmã Lúcia, mais devagar, mais leve, uma benção andando. Em certo dia, benzeu a panela com a mão no ar, como quem abençoa gente. Já abençoei muita cabeça dura, disse a Nena. Abençoar feijão é mais fácil. Riram até a lágrima, nem tudo foi doce. Chegaram também tentativas de cooptação. Convite para reality, proposta de franquia, selos que pediam sua história aqui na minha marca. Nena ouviu, agradeceu e disse não aos que queriam transformar dor em produto. Disse sim às parcerias que somavam sem engolir. Um curso técnico que abriu bolsas, uma cooperativa que ofereceu a preço justo hortaliças do bairro, uma rádio comunitária que criou o quadro Sabor de Gentileza, onde ouvintes contavam a comida-abrigo da semana. Se havia conflito que merecia nome,
Era o do editor antigo, com a audiência nova. Ele queria o velho sangue de volta. Fabrício, agora com as pernas mais firmes no chão da própria história, disse: Eu posso dizer não. Eu posso perder clique e ganhar coluna. Eu posso não esquecer do 27. O editor acabou aprendendo o gosto do feijão. O jornal aprendeu que empatia também dá leitura. Demora mais, mas fica mais. Fogo baixo, um dia de sol sem previsão, aconteceu algo bonito. O 27 apertou o publicar e fechou o laptop. Caminhou até o quadro de cortiça, pendurou um cartaz feito por uma aluna do Panela Aberta, reunião de pais, mesmo que o pai seja o bairro. Povoou de risos o salão. Posou na porta com um garoto que queria ser escritor. Ensinou a esse garoto duas coisas: a comprar cadernos sem pauta e a respeitar os próprios silêncios. Ele, que um dia invadiu silêncios com adjetivos, agora os protegia. Quando a pressa voltava, e ela volta, Nena tinha seu mantra. Fogo baixo, paciência, cominho. Quando a arrogância ameaçava bater na porta com sapato de verniz, a turma toda repetia: porque eu posso, e completava diferente. Posso escutar, posso esperar, posso não humilhar, posso servir. E agora é com você. A história está na beira da mesa, e olha para quem lê. É hora de quebrar a quarta parede de propósito, com cuidado, com convite. Respira. Sente o cheiro que te leva para onde você esqueceu de voltar. Qual a sua comida-abrigo? Quem foi a sua nena? Quem acendeu o fogão quando você estava apagado? Quem te deu feijão quando o mundo te dava discurso? Escreve aqui nos comentários 3 coisas. 1. Qual cheiro te salva? 2. O nome de quem te alimentou a alma. 3. O posso que você escolhe hoje. Posso ouvir. Posso ajudar. Posso agradecer. Se puder transformar palavra em gesto, procure um Santa Clara perto de você. Uma creche, um asilo, uma casa de acolhimento. Leve feijão, leve couve, leve tempo. Leve cominho, um susto. Se não puder, compartilhe esta história com quem precisa lembrar que ainda existe mesa posta em tempos de pressa. E se quiser selar esse pacto, escreva: sabor de gentileza nunca se apaga, porque você pode. Porque eu posso, porque a gente pode. E quando o posso vira ponte, ninguém come sozinho. A panela segue no fogo baixo, e talvez a próxima concha seja a sua. Você vem,